Olá galera, viemos aqui hoje para falar sobre sobrecarga. A sobrecarga é um conceito de orientação a objeto que a gente vai usar muito em linguagem Java. Ela se aplica tanto a construtores quanto a métodos. Nós vamos começar pelo mais simples, não vamos começar pelos métodos. Eu vou criar aqui um novo projeto para fazer a demonstração para vocês. Um projeto Java simples, como vocês já se acostumaram a fazer. Eu vou chamar aqui de teste. Aliás, eu vou chamar de sobrecarga apenas. Não quero nenhuma classe principal. Esse pode ser um recurso interessante, porque às vezes a gente faz essa classe principal e fica só tendo que apagá-la depois. Está aqui criado o nosso projeto. Eu vou trabalhar dentro do pacote padrão. Vocês sabem que a gente deve evitar o pacote padrão, mas eu acho que para a finalidade que a gente vai trabalhar agora, isso não vai influenciar em nada. Mas vamos fazer dentro do pacote padrão. Eu vou criar uma classe chamada matemática. Uma classe Java comum. Espero que vocês estejam visualizando bem. Eu estou apagando aqui os comentários. Eu vou criar aqui dentro um método público que retorna um inteiro. Esse método se chama soma e ele recebe dois argumentos. Um argumento inteiro que eu estou chamando de A e um outro argumento inteiro que eu estou chamando de B. Esse método aqui ele já está acusando um erro, é bom que a gente se acostume a esses erros. Ele está dizendo missing return statement. O que significa isso? Eu prometi aqui na assinatura do método que ele retornaria um inteiro. Então, quando eu faço esse tipo de compromisso, quando eu assumo esse tipo de compromisso, o compilador me exige um retorno. E eu vou retornar um inteiro. Qual inteiro que eu quero retornar a partir da execução desse método? Eu quero retornar um inteiro que vai ser a soma de A mais B. Essa é uma instrução completa. Eu já tenho uma classe matemática que tem um método público que retorna um inteiro, que se chama soma, e recebe dois parâmetros. Um parâmetro que eu chamei internamente de A e outro parâmetro que eu chamei internamente de B. Ambos os parâmetros são do tipo inteiro. E qual é o retorno desse método? É a soma de A mais B. Agora nós já podemos fazer aqui um teste. Eu vou criar uma nova classe. Dessa vez eu vou criar uma classe com o método main. Deixa eu ensinar uma dica para vocês. Isso não está aparecendo aqui, mas eu venho aqui a outro, venho a Java e aparece aqui classe Java principal. O NetBeans ele vai procurar identificar o que o usuário utiliza com maior frequência. Então agora eu vou falar aqui um testa matemática. Está escrito certo? Então eu vou mais uma vez apagar os comentários. E agora eu vou usar aquela classe aqui dentro do nosso método main. Vocês já aprenderam que o método main é o ponto de entrada, é onde a JVM começa a execução do nosso aplicativo. Então eu vou criar aqui um objeto da classe matemática. Vou chamar ele de M. E criei aqui um objeto da mesma forma como vocês já aprenderam a criar os diversos objetos através da palavra-chave new e seguida da chamada ao construtor. Eu tenho que atribuir esse objeto a uma variável de referência, de modo que eu possa trabalhar com esse objeto. Eu vou trabalhar com esse objeto sempre através dessa variável m, que está aí colocada para vocês. Então eu vou usar aqui uma saída padrão no prompt de comando e vou colocar um texto, uma string qualquer, que eu resolvi colocar de soma para gerar uma saída amigável. E vou pedir para M invocar, repara que aparece aqui o método soma. Eu vou selecionar esse método soma e vou pedir para somar 12 e 10. Então o que vai acontecer? M é o nome da variável de referência. Nessa variável de referência eu tenho um objeto da classe matemática. Na classe matemática eu tenho o método soma. Eu estou passando dois parâmetros compatíveis com aquilo que eu declarei lá no método soma. Vamos relembrar aqui.
No método soma eu recebo um int A e um int B. Aqui na chamada eu estou passando 12, que vai entrar em A, e 10, que vai entrar em B. Então, que resultado que isso aqui vai me oferecer? Vai me oferecer o resultado 22. Vai aparecer soma, dois pontos, espaço. Repara que tudo que está dentro das aspas é composição da string. Então, inclusive, esse espacinho aqui, se eu não colocar esse espacinho, vai ficar grudado. Aí vai depender da saída que você deseja fazer. Aqui não tem um certo e errado, tem o esteticamente mais interessante para o seu usuário. Eu vou pressionar aqui Shift F6 para fazer a execução. E aqui vocês observem que apareceu o resultado soma igual a 22. Aqui nós fizemos um método. Vou fazer uma pequena pausa e no momento seguinte nós vamos fazer uma sobrecarga desse método dentro da classe matemática. A sobrecarga vai ser um outro método chamado soma com outros tipos de parâmetro.